A 15ª União Regional Espírita de Santa Catarina apresenta Janela do Meio. Olá, irmãos. Este é o programa Janela do Meio, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita pelo diálogo com estudiosos e palestrantes. Sou Luiz Augusto Ribas e junto a Marília Koenig estarei com vocês a cada 15 dias para falarmos de temas do Evangelho de Jesus e de obras espíritas. Tudo bem, Marília? Tudo certo, Luiz. Bem-vindos, queridos ouvintes do Janela do Meio. Nesta segunda edição de nosso podcast, está com a gente o nosso irmão Alcemir de Bonamello. Alcemir é estudioso da doutrina espírita, dirigente de grupo de estudo e prática da mediunidade e palestrante do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o SEDAC, de Tubarão. Seja bem-vindo, Alcemir. Agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe para que nós possamos passar uma mensagem importante, para todos aqueles que nos ouvem. Ok, Alcemir, hoje vamos falar do tema mediunidade e comunicação com os espíritos. Mas antes queremos que o nosso convidado nos fale mais sobre sua caminhada no espiritismo, sua trajetória, Alcemir, quando começou. Bom, eu iniciei no ano de 1990, quando busquei o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, no sentido de solicitar ajuda, auxílio a muitas coisas que eu estava sentindo, que eu estava passando. E lá então fui atendido pela nossa saudosa irmã Leonor. E naquela época, eu me lembro, eles atendiam através da incorporação. E então ela solicitou-me que eu prestasse bastante atenção no guia que ela iria dar comunicação. Então ele me falou algumas coisas e me marcaram muito a questão de ele me orientar aos estudos. Um fato bem marcante, inclusive quando a gente vai falar sobre mediunidade, é a questão de que ele me fez referência às minhas mãos, porque elas estavam muito suadas, e isso era uma coisa muito comum, eu estar com as mãos sempre suadas. E ele disse assim: você sabe por que as suas mãos estão suadas? É porque você tem muita energia para doar e você precisa colocar isso em prática. Então procure um grupo de estudo. E aí eu procurei na época a Neiva, também fazia atendimento fraterno ali no SEDAC, e a Neiva então me direcionou a um grupo de estudo. E aquele que foi meu primeiro professor foi o nosso irmão Sadipó. Então ali foi o início, de toda uma jornada. Nunca mais saí do Centro Espírita e foi aos poucos, assumindo algumas coisas, algumas atividades. Recepcionista da Hilda no trabalho de atendimento espiritual, depois fui convidado a fazer parte dos passes. Ali eu já tinha feito vários cursos, E posteriormente, me lembro que a Leonice me convidou para que eu pudesse preparar uma palestra com o tempo. Aquilo para mim foi um impacto, eu tinha muita dificuldade de falar em público, mas eu não recusei, me preparei, fui adiante, e ali eu dei início então nas quartas-feiras da tarde, que era uma palestra de menor tempo, 20 minutos. Eu comecei ali esse trabalho também de palestrante. Posteriormente, cheguei a fazer parte da diretoria, depois também fui vice-presidente da Hilda, que era presidente, e depois assumi a presidência pela primeira vez. Depois voltei novamente à presidência e fiquei 3 mandatos. Nesse período aí dos 3 mandatos, eu também assumi a presidência da URI 15 e permaneci por 2 mandatos, E hoje continuo atuando na URI 15 também, na área da mediunidade e nas atividades do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, que é a casa que a gente foi acolhido, que a gente aprendeu muita coisa, a nossa escola, de doutrina espírita, e um amor muito profundo por essa casa e pela atividade, como a gente costuma dizer.
o amor pela casa e o amor pela causa. Então, hoje palestramos por aí, né, em vários lugares, e estamos muito felizes, né, por estarmos envolvidos numa atividade que nos faz crescer, que nos faz constantemente aprender. Eu sempre considerei o Espiritismo como uma universidade contínua, né, para a nossa vida. Perfeito. Que bom escutar esse relato. A gente se emociona porque lembra do nosso próprio início na doutrina espírita. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, item 12, a mediunidade é uma faculdade própria de todos nós. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, vai dizer o Evangelho, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Alcemir, nos fale mais sobre essa questão. Todos somos médiuns, então? Como você falou, né, no capítulo 14, parágrafo 159, do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, né? Então, essa é uma acepção mais ampla, um sentido mais amplo. Quer dizer, que todos nós sofremos a influenciação dos espíritos. É nisso que Kardec quer mencionar. De acordo com a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde ali a Kardec pergunta aos espíritos superiores, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a espiritualidade vai responder, né? Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então todos nós estamos influenciados, estamos sendo constantemente influenciados pelos espíritos, eles agem nos nossos pensamentos e estamos no meio deles, e cabe a nós entender o mecanismo desse funcionamento, porque ele é muito importante para a nossa vida, porque essa influenciação ela é muito boa quando ela é benéfica, quando esses conselhos, essas informações que surgem no nosso cérebro, no nosso pensamento, vindo deles, são pensamentos bons, são orientações boas. A grande problemática é quando essas influenciações trazem conselhos ruins, nocivos, prejudiciais. Então, saber lidar com isso, ter conhecimento de como funciona esse mecanismo das leis naturais, é muito importante para que a gente possa realmente saber lidar com essa situação. Como ter os bons espíritos ao nosso lado, né? Como saber filtrar, saber distinguir se esses pensamentos eles são dos espíritos bons ou se são dos espíritos inferiores que nos desejam mal, né? Porque nós temos anjo guardião, temos espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos protetores, que nos auxiliam constantemente, querem o nosso bem, querem a nossa vitória na encarnação que nós estamos vivendo. Mas existem aqueles que não gostam de nós, existem aqueles que ficam felizes com o nosso sofrimento, as nossas quedas, e insuflam isso em nós, né? Tendem a nos levar para o mau caminho, e temos que então estarmos muito atentos. Por isso é importantíssimo essa questão. Ok, Alcemir. E quanto à questão que as pessoas confundem, às vezes, que Kardec foi quem criou a mediunidade. É através dele que surgiu essas palavras, né? Mas a mediunidade, ela está presente na humanidade desde o início do tempo? É evidente que sim, né? A mediunidade não é um exclusivismo do espiritismo. O espiritismo tem aí um pouco mais de 160 anos. E a mediunidade, ela está presente em todos os tempos, né? Em todas as civilizações, nas mais remotas eras. Porque está aí a sabedoria divina e o amor de Deus para com seus filhos. A mediunidade é um meio, é a ponte de intercâmbio entre o plano espiritual e o físico. E Deus, na sua imensa bondade, não nos deixaríamos isolados aqui na Terra, à mercê, né, de todas as dificuldades, de todos os desafios, os enfrentamentos da vida material. Então, em todos os lugares, nas regiões mais distantes, mais isoladas, sempre surge ali a figura do benzedor, a figura do feiticeiro, a figura do pajé,
da rezadeira. Sempre há alguém que está na condição de médium e fazendo esse intercâmbio no sentido de mostrar, primeiramente, essa questão da vida espiritual, de que ela existe, e também de servir de recursos, inclusive, diante da ausência da ciência nas mais remotas eras e épocas, onde a medicina não estava tão presente, a veterinária não estava tão presente também, a medicina veterinária. Nós vamos ver aí esses médiuns servindo de meios, de receituários, né, através das benzeduras, movimentando os fluidos, as energias salutares, no sentido de se socorrer as enfermidades, de ser um alento a tantos sofrimentos que existem aqui, diante das dificuldades que é viver no mundo físico, viver num corpo, né, numa máquina orgânica que sofre os seus processos de enfermidade e de degeneração. Então, uma coisa importante também que linka aí a questão anterior, em que a gente falava da mediunidade, onde todos somos médiuns, no sentido mais amplo, como colocou Kardec, todos somos médiuns, todos somos influenciados espiritualmente. Mas aqueles que detêm uma caracterização mais peculiar, né, nós vamos ver que daí existe uma grande diferença. Sim, no ano de 1861, Kardec lança o Livro dos Médiuns, que até hoje é a maior e mais completa obra sobre a mediunidade, os seus tipos e consequências. Uma das obras básicas da nossa doutrina espírita e leitura indispensável. E justamente, Alcemir, você já tocou no ponto que a gente falaria agora na segunda pergunta, né? Nesta pergunta. O que significa dizer que um médium é ostensivo? O ostensivo é aquele que traz uma caracterização orgânica e que ele está relacionado a uma programação espiritual. Então, tudo começa antes da encarnação. O espírito ele vem para a vida terrena, vem para uma nova jornada encarnatória e ele muitas vezes ele participa dessa programação com os amigos espirituais que os orientam, né? E aí nessa programação vai existir algo num sentido de ele escolher a mediunidade como uma forma de atenuar as suas dívidas, os seus débitos do passado. Lembramos de Pedro, né, naquela questão onde ele fala que o amor cobre multidões de pecados. Então, em vez às vezes de nós virmos com uma doença, com uma enfermidade mais grave, em consequência, às vezes, de desatinos do passado, nós escolhemos a ferramenta, o instrumento da mediunidade, onde nós estaremos com ela auxiliando-nos a evoluir espiritualmente e, ao mesmo tempo, também colocando-a a serviço das pessoas, ajudando as pessoas também nas questões do progresso espiritual. Então, essa mediunidade ela é mais caracterizada nesse sentido, né? Há uma cirurgia, vamos dizer assim, no perispírito antes da encarnação, em que ele estará, com certeza, mais conectado de uma forma muito diferenciada daquela mediunidade mais ampla, né? Para uma mediunidade num sentido mais restrito, onde a caracterização do fenômeno ele é muito evidente, né? Então aí nós vamos ter os vários tipos de mediunidade, onde realmente o médium ele entra em contato com esse espírito, ele permite, né, que a espiritualidade através dele entre em contato aqui com nós encarnados. E até o sentido da palavra médium, né, é esse, é de ser um meio para a comunicação com os nossos irmãos desencarnados. Essa questão sempre me intrigou bastante quando mais nova, antes de iniciar a doutrina, que os espíritos estão ao nosso redor, né? A questão 49 do Livro dos Médiuns vai dizer que os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Justamente nessa acepção mais ampla, né? Nesse sentido mais amplo de que todos somos médiuns. Os espíritos, então, veem e ouvem tudo que falamos? Como fazer, então, Alcemir, para nos cercarmos dos bons? Então, se nós somos médiuns, se nós estamos em contato, independente de sermos ostensivos ou não, mas o que temos de fazer para conectar com os bons?
como tem que ser a nossa conduta. Bom, Ah, sim. A mediunidade, ela é uma ferramenta que nos é concedida, nós como médiuns, né, de expiação que é colocado, que diferencia-se de um médium de missão, como Chico Xavier, né, como Divaldo, é diferente, mas aqueles que são médiuns de expiação, para que eles possam realmente receber, ter ao seu derredor apenas os bons espíritos, ele tem que lidar com uma questão muito importante, né? Isso é chamado, inclusive, de mediunidade com Jesus, que é um cuidado muito, muito contínuo, uma vigilância ampla, no sentido de ser um verdadeiro cristão. Mediunidade com Jesus é estar buscando viver em consonância com o Evangelho de Jesus. Então, é um processo contínuo de vigilância e de autoanálise com relação ao comportamento, aos pensamentos. É claro que nós não devemos ser santos, né, para sermos aqui médiuns e ter a atenção dos bons espíritos. Mas é muito bem caracterizado por aquela mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec coloca que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, ele é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende em domar as suas inclinações más. Então, esse deve ser a conduta do médium, alguém que está com o propósito de bem aproveitar essa existência e estar em constante autoanálise, vendo o que ele está, como ele está agindo na sua família, na sociedade, no trabalho, enfim, a sua relação com o outro, com o próximo, nesse sentido dele viver de acordo como um cristão, em constante processo de autoanálise e em constante processo de aperfeiçoamento íntimo, moral. Essa conduta, esse esforço, ele é muito bem diagnosticado pelos espíritos superiores, e eles sabem, né, aqueles que podem ali investir. E automaticamente nós estaremos atraindo os bons espíritos, como agimos dessa forma. Agora, quando nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas passam a ser egoísticas, elas possam ser interesseiras, as nossas atitudes são viciosas no meio social, na nossa vida, os interesses mesquinhos e muitas vezes de utilizar a própria mediunidade como fim de utilizá-la como ganho financeiro ou de ter poderio sobre outras pessoas, como é muito comum, com certeza aí nós vamos atrair os espíritos imperfeitos não, né? Os espíritos inferiores, porque todos somos imperfeitos, né? E aqueles que realmente não são bons e vão fazer com que esse nosso instrumento, a mediunidade, possa ser uma ferramenta não de bom uso, né? E vamos, consequentemente, cair e falir na nossa encarnação. Muito bem, Altemir. Esse tema, a mediunidade, sempre é muito interessante, principalmente quando abordamos junto aos conhecimentos que a doutrina espírita nos permite. A conversa está boa, tanto que já chegamos ao final do primeiro bloco. Continue com a gente na sintonia do Janela do Meio após o intervalo. No segundo bloco, vamos falar sobre tipos de mediunidade e como as reconhecer. Tanto só. Estamos apresentando Janela do Meio. A União Regional Espírita somos todos nós, unidos pelo trabalho no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Fazem parte da URI 15 as casas ou centros espíritas de Tubarão, Capivari de Baixo, Jaguaruna, Gravatal, Armazém e Braço do Norte. Trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Projeto de união e unificação do movimento espírita. Juntos, com Jesus como guia e modelo. Estamos apresentando Janela do Meio. Neste segundo bloco, nós vamos continuar a nossa
nossa conversa, o nosso bate-papo com o nosso convidado, Alcemir de Bonamelo, sobre a mediunidade e a comunicação com os espíritos. Alcemir, conforme o Livro dos Médiuns, quais são os principais tipos de mediunidade? A psicografia, como no caso de Valdo Pereira Franco, Chico Xavier, é uma delas. Mas a gente sabe que ela se estende a muitos meios. Psicografia, né? Além da psicografia, como você colocou, a psicofonia, onde o espírito vai utilizar as cordas vocais do médium para poder ser ouvido, a mediunidade intuitiva, existem outras formas também, né? Como mediunidades onde nós vamos absorver o pensamento do espírito e transmiti-la, a sonambúlica, onde nós vamos captar o outro lado, ouvir o espírito e passar adiante. Temos a mediunidade de efeitos físicos também, muito mais raras nos tempos atuais, mas onde poderá haver movimentações de objetos. Aí entra a escrita direta, onde um papel colocado num recipiente fechado poderá ali receber uma escrita. Um dos exemplos, né, Moisés recebendo os 10 mandamentos naquela pedra, ele praticamente ali provocou um fenômeno de efeito físico. Então, ele era um médium, né? Ele doava as energias necessárias, o ectoplasma, para que aquele fenômeno pudesse acontecer. Então, assim, são muitos os tipos de mediunidade, cada uma com a sua peculiaridade, essa intuitiva, né? Em que às vezes você não sente nada, mas você consegue desenvolver, às vezes, uma exposição doutrinária, você consegue preparar uma palestra, você consegue dar um conselho que às vezes você diz assim, poxa, mas como é que eu falei tudo aquilo, né? É uma forma de mediunidade, você não sente a caracterização do espírito, parece que é você que está falando, mas os pensamentos eles surgem na sua mente de uma forma em que você passa ali a mensagem dos espíritos, né? Porque, às vezes há sempre aquela questão da caracterização. Eu, por exemplo, eu sonhava em ser um médium quando eu entrei no espiritismo, fiz muitos treinamentos para ser um médium psicógrafo ou psicofônico e nunca consegui nada, né? Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que o que mais evidenciou em mim foi justamente a intuição. Então, hoje, na condição de doutrinador, num grupo mediúnico, onde você conversa com os espíritos, toda a orientação que você dá ao espírito, você recebe uma ajuda absurda assim, do mundo espiritual. Às vezes não parece que é você que está falando e dando aquelas orientações ali àquele espírito. É uma forma de mediunidade, né? Você pode achar assim, isso é meu, mas claro que existe sempre a influenciação do médium. O médium também contribui com o seu conhecimento, mas os espíritos, tendo um instrumento cada vez melhor, mais informado, é mais fácil deles passarem o pensamento deles, né? Então, nós vamos encontrar aí esses principais tipos, né, de mediunidade. A outra, existia mais uma pergunta aí? Não? Sim, não, era isso, né? Que a gente listou ali a psicografia como uma das mais conhecidas. E ainda sobre a mediunidade, Alcemir, uma questão que sempre nos chega, como palestrantes espíritas, como membros de grupos de estudo, enfim, é a seguinte: crianças e jovens podem ser médiuns ostensivos, ou seja, comunicarem-se com os espíritos com facilidade? Eles podem exercer a mediunidade? E a gente pode esclarecer para os nossos ouvintes a respeito disso? Porque hoje nós temos visto muitos jovens médiums. Então, qual deve ser a conduta de um pai, de uma mãe, por exemplo, que se depara com a mediunidade acontecendo ali na sua casa com o seu filho? A Sueli Caldas Schubert, ela traz um material muito interessante. A Sueli já desencarnou agora, até na época da Covid. Ela traz um material muito interessante nessa área, né, da mediunidade na infância. Porque a mediunidade não tem tempo para eclodir, ela pode acontecer. E é muito comum crianças de 2 anos, por exemplo, falarem com seus pais que estão vendo alguém, né, ali na sala, no quarto. E muitas vezes até existem casos assim que
que a família começa a mostrar para a criança o álbum lá dos avós, tal, e ele diz: é isso aqui que eu estou vendo, né? É o avô, o avô é isso aqui. Então, comprova, assim, a caracterização de uma mediunidade. É claro que existe dentro da psicologia essa criatividade infantil que também pode ser levada em conta, em que a criança brinca, né, com um amiguinho virtual, vamos dizer assim, né? Mas essa caracterização de que as crianças podem estar realmente vendo o espírito, ela é normal. E quando isso acontece, muito bom quando os pais têm conhecimento espírita, porque eles vão ver isso aí como algo natural e poderão encaminhar essa criança a um centro espírita, a evangelização, né? E fazer com que ela entenda aquilo ali como um fenômeno natural, né? Não há necessidade de se alarmar com isso. Mas quando, né, os pais não são espíritas, às vezes as coisas ficam um pouco complicadas, às vezes até uma repressão na criança, e isso não é bom, né? Mas na evangelização, é claro que essas crianças estarão sendo ali assistidas, é evidente, há um desenvolvimento do seu corpo, não seria justo elas terem uma mediunidade ostensiva, porque a sua organização física não teria condições nem psicológica, né, para essas atividades. Mas o certo é que eles estivessem numa evangelização dentro de um centro espírita. A gente sabe da dimensão espiritual, que ali os espíritos estarão assistindo. E ela vai chegar à juventude, né? E a juventude, quando caracteriza-se a mediunidade, é algo que tem que ser levado muito em conta cada caso, né? Porque se é um jovem que já começou lá na infância no espiritismo e já tem um conteúdo de conhecimento espírita, que já estudou inclusive a mediunidade, dependendo da idade dele, ele poderá até ser admitido numa reunião mediúnica, mas isso tem que ser muito individual, tem que ser uma análise muito bem feita, porque nessa fase a gente vai ver assim que o jovem ele está numa época de estudos. Ele pode passar no vestibular, ele pode sair da cidade devido a ter que estudar fora, e pode ter que interromper algo que ele fazia ali pouco tempo que começou. Então é algo muito assim peculiar, tem que ser muito bem analisado cada caso. Mas existem jovens ali que estão na fase da adolescência, já caminhando para a fase adulta, que são, como Allan Kardec coloca, né, são muito mais responsáveis, têm uma maturidade de senso moral muito mais alta do que muitos adultos, né, que muitas vezes não têm esse conteúdo moral já tão avantajado. Porque nós somos espíritos, né? Tanto a criança, que é meiga, né, tem todo aquele ar de fragilidade, mas é um espírito milenar, sabe? Um conteúdo de vida de longos e longos séculos. Nós vamos encontrar também, por exemplo, a obsessão em crianças, que é muito comum. Por quê? Porque o algoz que ela construiu lá no passado o encontra ali. E o algoz, por não haver como criança, então ele exerce muitas vezes uma influência. E aí entra também a questão da evangelização, que a gente sabe que a exposição doutrinária, a palestra espírita, estar ali assistindo uma palestra, é um ambiente muito apropriado à desobsessão. Porque a pessoa traz o espírito para o centro espírita, né? E esse espírito poderá ser assistido pela equipe espiritual. Da mesma forma a criança, que a criança vai por um atendimento na questão da evangelização, ela começa a participar da evangelização, e ali é um ambiente também de desobsessão, né? Então, nós vamos ver que na época que Kardec trouxe a doutrina espírita, ele utilizava de 4 médiuns, mulheres, todas nessa fase aí já adentrando, né, na fase adulta. Então eram mulheres saindo da adolescência, né, praticamente de uma pré-adolescência para uma fase adulta. E elas foram muito bem utilizadas, né, fizeram um papel importantíssimo na codificação. E não eram médiums, vamos dizer assim, de pessoas com uma idade avançada, bem mais madura, né? Eram pessoas que tinham essas condições. Então, tudo é muito restrito, né? Tem que ser analisado cada caso. Ok.
Bom, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, ou seja, todos nós a possuímos. Como ouvir falar, é possível que o médium sem esclarecimento a use mal, ainda conforme o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo em seu item 12. Nesse caso, Alcimento, o que acontece com aqueles que usam a condição mediúnica para obter vantagem? É aquilo que nós colocamos, né, quando falamos ali dos médiuns que atraem os maus espíritos, é justamente esses espíritos que eles vão estar envolvidos. E usar essa ferramenta nesse sentido, com certeza vai fazer com que eles estejam numa vibração deletéria, de forma constante, isso não é bom para a saúde, né? E, consequentemente, né, a exploração da mediunidade, o convívio com essas energias e também com esses espíritos que não são bons, farão com que ele vai com certeza, né, decair cada vez mais e comprometer a sua encarnação. Nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, né, através da fotografia de Chico Xavier, da série André Luiz. Esse livro vai falar justamente dos médiuns falidos. E vai citar caso a caso. São vários casos muito interessantes para que o médium possa ficar ciente do risco que ele corre. Aqueles que deixaram de usar a mediunidade por questões, substituíram, né, o tempo que poderiam se dedicar à mediunidade para as questões de uma vida trivial. Aqueles que utilizaram a mediunidade para mercadejar, para ganhar dinheiro, enfim, as mais variadas situações em que esses espíritos chegam, esses médiuns, né, chegam no mundo espiritual numa situação muito deplorável, sofrem e durante longo tempo, né, e é claro, vai chegar um momento que serão acolhidos novamente para uma nova jornada, mas chegam endividados no mundo espiritual. E eu sempre lembro, né, numa novela que a Globo fez por 2 ocasiões, O Profeta, em que o Marcos era um rapaz que tinha uma mediunidade ostensiva notável, muito assim, ele era muito sensível, inclusive já tendo, através da sua intuição, evitado tragédias e tal. E ele começou a usar a mediunidade para ganhar dinheiro. E essa mediunidade, num certo ponto, é bloqueada pelos mentores espirituais. Então é muito importante, Alcemir, esse esclarecimento, a gente agradece. E uma das coisas é a perda da mediunidade. Sim. Né? A perda. Muitos perdem a mediunidade e começam a utilizá-la como se estivesse com ela, justamente para enganar os outros. Ainda. Era o que ele fazia ao final das... Justamente. Aí a gente agradece o esclarecimento e nesse clima de amizade, de conhecimento, de alegria, nós encerramos o segundo bloco do programa Janela do Meio. Continue com a gente e voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Estamos apresentando Janela do Meio. A União Regional Espírita somos todos nós, unidos pelo trabalho no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Fazem parte da URI 15 as casas ou centros espíritas de Tubarão, Capivari de Baixo, Jaguaruna, Gravatal, Armazém e Braço do Norte. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Projeto de união e unificação do movimento espírita. Juntos, com Jesus como guia e modelo. Estamos apresentando Janela do Meio. Olá, irmãos. Este é o programa Janela do Meio. Nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, esclarecendo, consolando, pelas ondas do rádio e na internet. Vamos agora para o terceiro e último bloco desta edição. Hoje estamos falando sobre mediunidade e comunicação com os espíritos. Em nossos estúdios está conosco o palestrante espírita e estudioso da mediunidade, Alcemir de Bonamel.
Alcemir, além das obras básicas da doutrina espírita, que outras leituras são recomendadas para quem deseja saber mais sobre o tema que você falou, dos Mensageiros, da coleção André Luiz? Que outras obras você indica para aqueles que se interessam, estão começando a estudar o tema mediunidade? Olha, como experiência, eu indicaria o Livro dos Médiuns, é evidente. Mas assim, para não ser lido em casa, claro, a gente pode ler em casa, mas associado a um grupo de estudo, né, um centro espírita, onde nós vamos ter ali um monitor, vamos ter, né, diante do tema e do assunto em cada sessão, explanações, colocações de outros irmãos, outras visões, porque às vezes quando a gente lê sozinho, principalmente no início, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós não conseguimos muitas vezes entender ou absorver a essência espiritual daquele conteúdo. E isso vai se aprimorando com o tempo, né? E se aprimora mais rapidamente quando nós estudamos ele em conjunto. E justamente quando nós estamos estudando o Livro dos Médiuns em conjunto, no Centro Espírita, paralelamente a isso, nós estaremos estudando outros livros, estaremos lendo outros livros. Eu adoro a coleção também do Manuel Filomeno de Miranda, através do médium de Divaldo Pereira Franco, que traz muito a questão da mediunidade, a questão da obsessão, de uma forma romantizada, muito interessante para estudos. Então, a série André Luiz também. E nós temos uma infinidade de obras, né, que nós poderemos estar acessando, conhecendo ao longo dos nossos estudos. Mas eu vejo assim, como experiência própria, a melhor forma é estudar no Centro Espírita, num grupo de estudo, começando pelo Livro dos Médiuns, e consequentemente nós estaremos ali também fazendo essas leituras de obras subsidiárias ligadas também à mediunidade. A gente até complementa, né, Alcemir, que o ideal é que comece pelo Livro dos Espíritos, para conhecer o princípio da doutrina espírita, as suas bases, até porque as outras, né, são baseadas no Livro dos Espíritos. Também. E como tu bem disseste, sem ter uma base, sem ter um estudo, é complicado. Você vai ler questões ali que você vai ficar sem conseguir interpretar. Né? Uma coisa, Luiz, é que o Livro dos Médiuns, ele está... É o desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos. Né? Exato. Então ali nós vamos ter o desdobramento da segunda parte do Livro dos Espíritos. É evidente, o Livro dos Espíritos é o primeiro, né? Tanto é que ele é o primeiro que chegou. E dali vão sair os outros, né? Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos está a Gênese, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte do Livro dos Espíritos vai ser Céu e Inferno. Né? Muito bem. Hoje o cinema, a televisão e a literatura nos trazem muitos exemplos dessas comunicações entre desencarnados e encarnados. Filmes como o famoso Aquele do Gosto, Do Outro Lado da Vida, Amor Além da Vida e outros que abordaram o tema. Inclusive, recentemente, o cinema brasileiro lançou o filme Predestinado, contando a história do médium José Arigó, que durante muitos anos realizou curas recebendo o espírito do médico Dr. Fritz. Essas fontes, a teu ver, Alcemir, ajudam a divulgar a mediunidade. Algumas, claro, vão mais para o lado da fantasia, até do cômico, né, do engraçado, mas terias, assim, para os nossos ouvintes, alguma indicação de filme ou de série que falasse da mediunidade de uma forma séria, de uma forma realmente fiel àquilo que acontece? O filme recente, né, do Divaldo, é um filme que mostra a vida dele, e a vida dele é a vida de um médium. Sim. Que começa ele vendo a avó já no quintal da sua casa, né, ele ainda é criança, e ali vai se desenvolver todo um conteúdo muito interessante, porque ele vai sendo direcionado aos estudos. Né? Ele passa a dar uma palestra, por exemplo, ele é convidado a dar uma palestra, ele não se prepara, chega lá na palestra, ele não consegue falar nada, né? É justamente um puxão de orelha que ele recebe, porque depois o Espírito chama a atenção dele e diz, não, você tem que preparar. Exatamente, né? tem que estar preparado. Então, um filme né? excelente, assim, para quem quer entender a mediunidade. O filme do Chico
maravilhoso É um clássico, nesse sentido, né? Para que você possa entender a mediunidade também, e a mediunidade com Jesus, né? Os dois casos ali, mediunidade com Jesus. Eu acho que esses dois filmes seriam os ideais para quem realmente quer assistir algo e receber um conteúdo fiel, né, a respeito do Livro dos Médiuns, do Espírito. Alcemir, para encerrar com chave de ouro, eu acho que é importante a gente reforçar essa questão da direta ligação que tem o nosso melhoramento moral, enquanto espíritos, enquanto seres que estão em evolução, e o nosso trabalho, de muitos de nós, nas lides como médium. Qual é essa relação, assim? Uma coisa leva a outra, então, para ser um bom médium, o recomendável, o ideal é que eu tenha cada vez mais um aprimoramento moral. O que a gente pode destacar? A gente essa lembra questão? daquela mensagem do apóstolo Paulo, que ele chegou num ponto da sua pregação, da sua vida cristã, em que ele disse assim: já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, a gente sabe que Paulo era um espírito muito evoluído, muito preparado, né? Nós não podemos nos comparar a ele, né? Mas, assim, tenhamos ele como espelho, para que o Evangelho passe a fazer parte da nossa vida o quanto mais. À medida que nós vamos avançando a cada ano da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, que nós possamos estarmos buscando justamente uma adequação da nossa forma de viver, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, inclusive, ao Evangelho de Jesus, às leis divinas, né? No sentido de que nós possamos viver no bem, de forma constante. Isso nos faz justamente fazer com que o Cristo passa a viver cada vez mais dentro de nós, né? Conosco, nessa travessia que é a vida humana. Sempre que a gente lembra dessa travessia, a gente lembra daquele momento em que os apóstolos e junto deles Jesus iam atravessar o lago de Genezaré, onde eles pegaram o barco numa margem, e ali estavam navegando Jesus e todos os apóstolos, e no meio da viagem surge uma tempestade e Jesus estava dormindo, né, na popa do barco, e Pedro se apavora, né, e acorda Jesus muito apavorado: Senhor, uma tempestade, vamos todos afundar. E Jesus tranquilamente acalma a tempestade e depois questiona, né, a falta de fé, mas no sentido espiritual. E ali eles fazem a viagem normalmente e chegam até o final, né, tranquilos. Mas no sentido espiritual, é justamente trazendo para a nossa vida, nós fazermos essa viagem, fazermos essa travessia da encarnação com Jesus no nosso barco, né? Com Jesus conosco. Ter Jesus conosco é nós estarmos atentos ao Evangelho e estarmos de forma contínua trabalhando para que a nossa vida seja um reflexo do Evangelho. E assim, se somos médiuns, ainda é mais sério a questão, né? Porque aí nós vamos contar ali com a ação e a presença dos espíritos, que nós vamos escolher esses espíritos de acordo com o nosso procedimento, a nossa forma de ser e de agir. Muito bem, tem um ditado popular que diz que quando a conversa é boa, o tempo passa depressa. Estamos chegando ao final dessa edição do Janela do Meio. Queremos agradecer a presença do Alcemir, né, essa longa jornada que nós estamos juntos aí, por aceitar o nosso convite, e haverão outros convites, com certeza. Então, te agradecemos profundamente. Se quiser deixar algumas palavras para encerrar. Agradeço também, Luiz, ao Fernando, a Marília, por esse momento, por terem trazido, né, o Janela do Meio de volta após tanto tempo, nessa lacuna, né, que ficou a ausência desse programa, né, dessa oportunidade de levar o conhecimento espírita aos irmãos, a todas as pessoas. Terminando, dizendo que Deus, na sua imensa bondade, Ele nos deixou para que a gente pudesse
diagnosticar as coisas do mundo, né, para que nós pudéssemos ver as coisas da matéria, ele nos deu a visão. E o homem, através da sua visão, e para ampliar a capacidade de percepção dessa visão, o homem criou o telescópio e o microscópio. O telescópio para poder conhecer o mundo macro, né, o sistemas solares, as galáxias, e a gente está vendo assim que nós estamos conseguindo conhecer este mundo, até então também conhecido por nós. O microscópio possibilitou a nós conhecermos o mundo dos micro-organismos, dos seres pequenos, que nos atacavam também, continuam nos atacando, mas o conhecimento deles, deste mundo, fez com que a ciência buscasse os antídotos, né, para que a gente pudesse, assim, sermos protegidos e sabermos e podermos conviver com eles, inclusive. E para que a gente pudesse adentrar o conhecimento do mundo espiritual, Deus nos deu. Então, acho, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9. Eu acho muito interessante trazer, porque é através da mediunidade que nós podemos nos prevenir de um dos maiores escolhos da mediunidade, né, que é justamente os processos obsessivos, que nos trazem tantos prejuízos e que é um dos maiores problemas da humanidade, segundo Allan Kardec. E onde muitas pessoas, a maioria, sofrem a influência espiritual muitas vezes nociva e nem sequer sabem quem os estão, né? Então, conhecer esse mundo espiritual, como ele existe e como ele interage conosco, é fundamental para a nossa saúde física e psíquica. Certo. Depois dessa tarde tão agradável, a gente só tem a agradecer. Agradeço ao Semir, Luiz, Fernando. E quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para o nosso endereço eletrônico, programa janeladomeio@gmail.com, ou pelo WhatsApp 48 99966 5327. Se você tiver alguma pergunta, sugestão, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigado, Marília. Obrigado também ao Fernando Ferreira, que nos acompanha nos trabalhos técnicos. A todos os irmãos que nos prestigiaram com a sua audiência. Desejamos a paz de Jesus, um forte abraço. E quem sabe no próximo encontro estaremos juntos novamente. Um abraço, até a próxima edição do Janela do Meio. E só para encerrar, a equipe espiritual que está auxiliando no trabalho do Janela do Meio, intuitivamente, aqui não estou falando nada de médio ostensivo, intuitivamente eles nos dizem que estão muito alegres por nós realmente retornarmos com esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Um abraço a todos.